Olá, meu nome é Vitor, eu sou estudante de Engenharia de Computação na UFRB e hoje eu vou apresentar meu trabalho de iniciação científica sobre o impacto da pandemia no consumo de água da universidade. Esse trabalho foi realizado pelos seguintes autores: Vitor Santos, Bárbara Silva, professora Rosa Almeida, professor João Neto, professor João Carlos Bittencourt e a professora Lidiane Lordelo. As instituições de ensino sofreram inúmeras mudanças desde 2020 com a pandemia de Covid-19. Uma delas foi a suspensão das atividades presenciais e o início das remotas. Consequentemente, o uso das instalações físicas diminuiu consideravelmente. Se foi necessário, então, realizar uma análise de consumo de todos os centros da UFRB, tomando como base estudos semelhantes realizados por outras instituições e tentando justificar algum possível comportamento inesperado. O que se espera é que o consumo médio se reduza e assim fique mais clara a identificação de algum suposto vazamento. Alguns estudos já desenvolveram programas funcionais de uso racional para a água em universidades, como, por exemplo, soluções de vazamentos, sistemas economizadores e campanhas de conscientização. A UFRB, por exemplo, está trabalhando num projeto GT Águas da UFRB para ter um uso racional. A metodologia adotada nesse trabalho foi a utilização de dados das contas de água da UFRB entre 2018 e o início de 2021. Assim, foi possível observar os padrões de consumo dos centros. Com os resultados em mãos, foram feitas comparações de consumo com outras instituições, buscando entender se o consumo ele estava dentro do esperado ou não, e assim identificar os possíveis vazamentos. Após a coleta e a análise dos dados, foram feitas algumas tabelas e gráficos de consumo, eh, devido cada campus apresentar características diferentes em relação à ocupação e à forma de consumo de água, o resultado acaba variando bastante. Então, essa tabela ela apresenta o consumo de água em metros cúbicos por dia e em litros por pessoa dia na universidade geral, e separado por campus e por ano, 2018, 2019 e 2020. Com isso, foi possível desenvolver um gráfico de consumo geral e um gráfico de consumo para cada centro em metros cúbicos no campus da UFRB. Percebemos que, apesar da semelhança na tela com outros gráficos, a escala à esquerda ela muda conforme o consumo. Como esperado, houve uma queda no consumo no período da pandemia devido ao afastamento dos funcionários e estudantes. O consumo da CFP ele apresentou alguns picos variando muito da média entre 2018 e 2020, e isso pode indicar algum vazamento. O consumo também diminuiu durante a pandemia, como era esperado. Conforme alguns esclarecimentos adquiridos, o consumo no CAL ele teve um aumento no meio de 2019, possivelmente por conta de um novo prédio que foi adquirido. Seu consumo também caiu durante a pandemia, como era esperado. O consumo do CCAB e do CETEC é o maior dentre todos, isso explicado por causa da estrutura física e do número de pessoas ativas na universidade. Apesar da queda esperada durante a pandemia, o consumo ainda continua alto. Isso pode ser reflexo de alguma situação irregular, como gatos, vazamentos, desperdícios, entre outros. O CETENS apresentou um aumento no fim de 2019 em diante, por conta de um novo prédio de residência universitária em Feira de Santana. Também foram identificados vários vazamentos nas instalações hidráulicas no início de 2020. Logo em seguida, foram feitas algumas reformas e troca de equipamentos para regularizar os gastos. O Secult é o centro mais novo e com poucos ocupantes. Isso explica o baixo consumo. Ele apresentou características de vazamento por conta do aumento do consumo durante o período da pandemia. O CCS apresenta uma curva de gráfico parecida com o CCAB e do CETEC, porém os valores de consumo são muito abaixo. Analisando essa coleta de dados até aqui, é possível notar que, com o isolamento obrigatório, o uso das instalações da universidade diminuiu consideravelmente, e assim o consumo da água. Por outro lado, a ausência dos técnicos dificultou a identificação de possíveis vazamentos. Como esperado, o consumo diminuiu por conta da pandemia, devido à suspensão das aulas presenciais.
Essas foram algumas referências utilizadas no nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção.